Olá, galerinha angelical! Estamos aqui no nosso dia 35 do Plano da Prosperidade. Tô super feliz que a gente chegou até agora, faltam só uns 5 dias, que legal! E a gente hoje vai falar a frase 5 novamente. Hoje a gente vai ter o Paulo, vai ter o Rafa e também a Márcia Grimaldi tinha falado que ela esqueceu de falar uma coisa a respeito do Greg Braden, muito legal. O Paulo já mandou o convite. Então hoje ela vai falar também disso no final. Você que está se juntando, a gente hoje não precisa de um dia especial. Oi, Paulo. Não Olá, precisa de uma data especial. Você só precisa entrar no nosso blog, que tem as instruções antes da primeira frase, planoprosperidade.blogspot.com. E você faz a carta do primeiro dia, lê as instruções, tem o resuminho do livro, tem o nome do livro, que é importante você ler o nome do livro. O Livro da Abundância, do John Randolph Price, está tudo escrito lá no blog. E você lê isso daqui em 2 horas, é super grande a letra, tem um CDzinho bem legal. O pessoal disponibilizou o PDF também, então nos comentários dos lives mais antigos. Se você não está conseguindo abrir as frases, desce lá no final da página, visualizar a versão para a web, você vai conseguir comentar também. E aí, Paulo, como é que tá? gente. É a cor do dia mesmo, né, Kátia? É vermelho mesmo. Hoje estamos combinando. Graças a Deus. Ainda estou meio dormindo, ainda é cedo aqui. Então vamos hoje para a frase 5, a última vez que a gente vai ver essa frase, e essa é a minha frase favorita de todas. Então vamos lá. Dinheiro não é o meu suprimento. Ninguém, nenhum lugar, ou mesmo condição que seja, é o meu suprimento. A minha consciência, assim como minha compreensão e o meu conhecimento de toda atividade de provisão da mente divina dentro de mim, aqui são o meu suprimento. A minha consciência dessa verdade é ilimitada. Por esse motivo, o meu suprimento é ilimitado. Vou ler de novo. Dinheiro não é o meu suprimento. Ninguém, nenhum lugar ou mesmo condição que seja é o meu suprimento. A minha consciência, assim como a minha compreensão e o meu conhecimento de toda atividade de provisão da mente divina dentro de mim é que são o meu suprimento. Minha consciência dessa verdade é ilimitada. Portanto, o meu suprimento é ilimitado. Isso aqui me lembra o container da luz. Que o nosso suprimento é o tamanho do nosso container, quanto de consciência, quanto que você está aceitando e realmente entendendo dentro do seu coração aquela verdade que Deus supre para você. Então, o seu suprimento não está vindo do seu chefe, você não precisa daquele funcionário, você não precisa daquele chefe, você não precisa daquele emprego, porque isso são ferramentas que Deus está trazendo para você. Você não precisa do marido, da esposa, da mãe, ou seja lá quem está te sustentando. Isso é uma ferramenta. E se por alguma razão aquela ferramenta vai embora, você vai ter outra. E isso eu já vi claramente com várias situações da pessoa. Ai, nossa, se eu perder essa pessoa na minha vida, eu vou perder meu sustento. E não perde, porque sempre acontece alguma coisa milagrosa que traz o sustento que você está precisando do mesmo jeito, só que está vindo de outra fonte. Aquele cliente que não te pagou, para de ficar lá em cima. Ai, porque não sei o que, no calote, lá. Eles vão ter a causa e efeito deles lá, o problema deles, mas o seu dinheiro vai vir de algum outro lugar, como eu já dei exemplos para vocês aqui. Acaba vindo de um outro cliente, uma outra pessoa acaba te dando aquele dinheiro, mas o que é teu ninguém tira, contanto que você não fique naquela negatividade. Ai, que não sei o que me roubou, blá, blá, blá. Aí você bloqueia tudo, porque você não tá confiando em Deus. Mas não, meu dinheiro não tá vindo desse nego aí, tá vindo lá de cima, certo? Aí eu trouxe aqui umas frases que elas são do livro do John Randolph Price também, que chama The Jesus Code. Acho que esse tem traduzido no Brasil, né, Pão? Tem, tem. O Código de Jesus. E ele tem umas frases muito legais, assim, que acho que complementam o livro da abundância. Então, eu escrevi isso daqui baseado no que eu estava lendo lá desse livro de novo, relendo, que não é o que você ainda não sabe que está retardando o seu processo, mas o que você acha que você sabe. Conhecimento da verdade, hoje em dia, está repleto de erros de pensamentos e discordância. E essas estão sendo projetadas ao mundo externo, causando uma desarmonia.
Então, para você ser preenchido por Deus, na verdade, não é adquirir mais conhecimento, é esvaziar o veículo das percepções. Porque o Paulo falou ontem das percepções, Marcelo falou no fim de semana de percepção. Aí ele fala assim, a consciência espiritual, ela é a mente e manifestação unidas no espírito divino, sem a percepção de recompensa e punição. Então é legal que ele começa a dar pra gente uma cara diferente pro karma também, né? Porque a gente sempre fica assim, isso é injusto. Ai, Deus tem que ver isso, tem que tirar isso dessa pessoa, tem que dar isso para aquela pessoa porque ele merece, e tem que tirar aquilo daquela pessoa porque aquele merece, aquele ali merece sofrer. A gente está o tempo todo julgando. E o que ele está dizendo é que nem karma não é julgamento, né? Então ele diz assim, eleve-se também do karma, dessa ideia de karma, porque é apenas a lei da causa e do efeito que é aplicada no mundo físico. Então, assim, você está dando e está recebendo, bom ou ruim. Então, não é uma punição, não é Deus julgando, não é Deus fazendo uma justiça, na verdade. Então, você, para ter dinheiro, você não precisa merecer nada, e o outro, para ser pobre, não é porque ele mereceu ser pobre, não tem a ver com o merecimento. Então, ele diz que a lei da causa e efeito ela é aplicada no mundo da matéria, não como punição, nem recompensa. É o espírito que está se manifestando harmoniosamente, sem esse senso de justiça que a gente compreende. Então, eu achei muito legal assim, a forma dele ver o karma. É tipo, o que você deu, você está recebendo. Aí eu cheguei assim umas conclusões, né? Então, o que você dá, volta para você, bom ou ruim. Então, isso é simples, né? Aí você aprendeu a lição. Você mudou sua percepção do mundo. Você mudou a percepção, acabou o karma. Você não precisa ficar sofrendo aquilo. Ai, eu já me arrependi, mas eu continuo sofrendo por causa do karma, né? Achar que você tem que ficar preso naquilo. Por exemplo, você, sei lá, você fez umas falcatruas por dinheiro no passado. Não sei, um exemplo esdrúxulo. Aí você fica com aquela culpa achando que você tem que ficar sofrendo e pobre porque você fez isso. Ou você fez uma regressão que você viu na vida passada, que você roubou muita gente, que não sei o que, matou por dinheiro. Aí você acha que você tem que ficar preso naquele karma. Mas vamos lembrar de Jesus também, né? Ele falava assim, aquela mulher adúltera, né? Que ele falou assim, quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Aí ele chegou para a mulher, alguém te condena agora? Ela falou assim, não, ninguém. Ele falou assim, eu também não vou te condenar. Só vai e não peque mais. Vai para casa e não peque mais. Então, nem ele ficou condenando aquilo. Se a gente percebeu, olha, nossa, eu não devia ter feito isso, acabou o karma. Então, liberta. Liberta. Uma coisa que é muito legal, assim, pra gente começar a ter consciência das coisas que a gente fez sem sofrer, é a chama violeta. A Elizabeth Clare Prophet, ela fala pra gente, assim, fazer a chama violeta, os decretos em voz alta e tal, que a gente começa a transmutar karma. E aí eu percebi o jeito de transmutar karma, porque quando eu tava fazendo direto, 30 minutos por dia de chama violeta, a gente fazia no carro, no caminho do trabalho, a gente começa a lembrar de coisas que a gente fez com as pessoas anos atrás. Ontem eu até tava conversando com a Rafa, ele falou assim, nossa, eu lembrei de um negócio que eu fiz com um menino na faculdade, não sei o quê. E eu fui lá pedir perdão pro menino. Meu, é muito legal isso. É porque a Chama Violeta tá trazendo uma conscientização de coisas que a gente nem lembrou, que a gente não se tocou, que a gente fez com os outros. E dá vontade de ir lá pedir perdão para aquela pessoa. Então você já aprendeu a lição, você não precisa mais ficar pagando aquele karma e ficar pobre por causa do seu karma, porque há 50 mil anos atrás você matou alguém por dinheiro, entendeu? Deus prefere até que você balanceie o seu karma se conscientizando e ajudando as pessoas a fazer dinheiro. Faz com Dharma, oportunidade de servir, porque o todo vai ganhar com isso. Tudo que você pedir para Deus para dar o bem para mais de uma pessoa, isso vai ser sempre atendido nas petições do Conselho Kármico também. Aí, o Greg Braden, ele fala assim, né? Ele estuda muito das civilizações antigas, né? E a gente acha que as civilizações antigas, aquelas que prosperaram, que ficaram ricas, que elas chegaram ali na era de ouro delas, com guerra, com competição, com esse tipo de coisa. Mas nas pesquisas dele, ele falou que as civilizações que realmente prosperaram e chegaram numa era de ouro, o que elas aplicavam era a lei do cooperativismo. Por exemplo, aqui, um exemplo bem próximo nosso
é o plano da prosperidade que a gente está fazendo nas lives aqui. E em nenhum momento sou eu, o Paulo, o Rafa, como competindo com o outro, trouxemos outros alunos também, tá todo mundo junto, todo mundo ganhou. Os anjos trabalham dessa forma, é o ganha-ganha, então um vai ajudando o outro, todo mundo ganha no final, não existe aquela competição. E o Greg Braden mostrou vários exemplos disso nos cursos deles, de civilizações que ganharam com o cooperativismo. O filme Thrive, que eu sugeri algumas vezes aqui, o pessoal que assistiu tá amando, né? Tem lá no YouTube, Thrive, Thrive. Ele também mostra isso, que o cooperativismo levanta. E é um filme super positivo, porque apesar de estar mostrando os problemas que a gente está passando com governos e tudo mais, com a máfia de medicamentos, máfia da medicina, né, que tudo é por dinheiro, tem máfia na comida que a gente come, tem máfia em tudo, que não visa o bem da população. Mas eles mostram no final uma sugestão para a gente se unir em cooperativismo para resolver o problema. Então isso é super, super positivo, é um jeito de dar uma notícia ruim, mas trazendo o lado bom e como que a gente pode fazer para resolver juntos, porque nós somos em maior número. Aí isso me lembrou tudo que a gente conversou hoje, uma canalização do Arcanjo Miguel que eu fiz há uns anos atrás, que ele falava assim: mais importante do que adquirir mais conhecimento é utilizar o conhecimento que você já tem. É isso, a gente falando de conhecimento aqui, né? Que às vezes a gente tem que esvaziar o conhecimento, porque hoje em dia a gente está com uma sede de conhecimento. A gente acha que comprando mais um curso nem termina, só compra o curso, acha que já vai resolver o seu problema, compra mais um livro e não lê. Compra mais um plano de ginástica e não vai, acha que já emagreceu. Compra um creme de rejuvenescimento e não usa, né? E daí, não resolveu, mas porque não fez. Então ele diz assim, nossa, olha, por exemplo, quantos reikianos tem aqui que usam realmente o reiki com você mesmo, todo dia, se aplica antes de dormir? Quantos que tem? A ver, assim, quantas pessoas que ensinam, que estudaram a lei da atração, que ensinam realmente aplica a lei da atração? Às vezes até a gente tem que se olhar, será que eu estou pedindo mesmo para os anjos? Porque eles vão responder ao meu livre-arbítrio, né? Eles vão atender ao livre-arbítrio. Se eu não pedir, eles não vão me atender. Será que eu estou pedindo? Porque eu falo tanto de anjo, ensino de anjo, estou o tempo todo escrevendo sobre anjo, que daí eu acho que eu já pedi. E às vezes eu falo, poxa, faz muito tempo que eu não peço. Então deixa eu pedir também. A gente acaba esquecendo e não é por mal. Mas assim, ao invés de ir lá comprar mais um curso, mais um livro, mais um sei lá o quê, use o que você já tem. Porque às vezes conhecimento demais atrapalha. Como eu falei para vocês, as pessoas que têm mais fé são aquelas que eram ateias. Elas não tinham conhecimento nenhum e não tinham abertura nenhuma para a religião ou nada disso, ou sobre Deus. Aí elas passam por uma experiência e vem aquele conhecimento limpinho para elas. As pessoas falam assim, eu quero fazer seu curso, mas eu não tenho conhecimento nenhum. Eu falo, ótimo, eu prefiro. Porque senão fica aquele choque. Não, mas eu aprendi não sei aonde que era assim, aprendi no centro espírita não sei o quê. E a pessoa não aprende, o copo tá cheio. Como é que você vai botar uma coisa se a pessoa tá achando que ela tá cheia de conhecimento, ela não tá aberta para ouvir aquilo que você tem para ensinar para ela? Então, quanto menos conhecimento, é melhor. Você não precisa do conhecimento. Só o que você precisa é quanto menos conhecimento, mais a sua pipeline está aberta, né? Porque as suas percepções também estão esvaziadas, né? Você não está com expectativa de que as coisas têm que ser de uma certa forma. E o Espírito Divino consegue manifestar em você. Né? Então é isso que eu queria falar. Não, falou muito bem. E é muito engraçado que quando a gente... Hoje em dia, as pessoas fazem piadinha das crenças indígenas e nativas por causa da dança da chuva, né? Aí fala assim, ai, tá calor, vamos dançar ali, fazer dança da chuva para fazer chover, mas de uma forma fazer piadinha. E na verdade, é uma coisa que funciona tanto porque, as tribos acreditavam nisso, entendeu? Elas acreditavam que elas tinham poder juntas de trazer a chuva, e traziam, né? Por causa que elas estavam vendo além. Se a gente for ver, as civilizações antigas eram mais avançadas do que hoje, muito mais avançadas. E tá aí provas que a todo dia se descobre na arqueologia coisas novas que mostram que eles tinham muito mais tecnologia do que hoje a gente tem. Como isso se perdeu, como isso mudou, é outra história, mas que eles tinham. E eu posso falar por mim mesmo. Eu já tive disso
estava muito calor, eu parei para mim e fiz essa técnica do não sair dançando, mas eu falei, mas eu fui e comandei pro universo para assim, faça chover. Muito possivelmente, outras pessoas também sentiram a mesma coisa e pediram para que Deus fizesse chover. Incrivelmente, isso aconteceu várias vezes e até o final do dia estava chovendo, quando não uma hora antes ou minutos depois. Então eu posso falar por mim mesmo. Sim, a chuva a gente pode comandar ela acontecer Pode. ou ela parar. É simples, é muito simples. É Eu só já como. fiz, eu já fiz aqui também. Aí, ó, tá vendo? No E deserto, chovendo no deserto. não, exatamente, chove tranquilamente. E essa questão, né, da gente colocar a nossa consciência, eu, assim, hoje estou em êxtase, estou, porque me caiu não uma ficha, mas hoje eu reafirmei para mim algumas situações que eu já estava experimentando todo dia. De ver abundância, ver prosperidade, ver atividade divina, a presença do universo em tudo, 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 tudo mesmo. Eu tava eu coloquei na televisão e estava passando no canal de comédia The Nanny, né? Não sei como que é na Europa o nome, que às vezes muda, mas é aquela série da Fran Drescher que ela é uma babá. Só que minha atenção foi na vinheta de abertura, que na música conta a história dela. Ela trabalhava numa loja, ela perdeu o emprego, aí ela foi vender cosméticos. A hora que ela foi vender, ela bateu na porta, aí ela foi contratada como babá. Ao ser contratada como babá, a vida dela mudou e ela vai ter spoiler, senão não tem graça. E ela acabou virando a A esposa, esposa do milionário. esposa milionária, entendeu? Você Então, olha só sempre dando como. spoiler. Tô brincando. Todo mundo Não, já mas viu The tem que Nanny, dar. todo mundo sabe da história. E não é só uma série divertida, mas olha quanto ensinamento em 50 segundos de vinheta, algo que poderia parecer uma tragédia, na verdade, e aí ela foi fazer uma coisa que aparentemente era o que ela deveria fazer, só que ela acabou indo para uma outra coisa que foi bem melhor para ela, né? Então isso, aí eu comecei a pensar, nossa, eu estou vendo em tudo, né? É isso que tá. Às vezes a gente tende a rejeitar alguma coisa, mas se a gente para e transforma aquilo numa consciência maior, a gente entende um sentido, a gente consegue dar um significado, né? Dar um signo e um significado. E aí, hoje de manhã, hoje é o dia de Nelson Mandela, porque ele ia fazer 100 anos. Aí eu acordei, fui pelas redes sociais e eu vi algumas pessoas compartilhando uma frase. Depois eu fui pesquisar se essa frase era mesmo dele, né? Porque infelizmente hoje colocam a figura, fala, não se sabe nem se a pessoa realmente disse aquilo. Não é que eu descobri que não foi ele que disse, ele não falou aquela frase? Não, não. Quem escreveu foi uma escritora norte-americana, Marianne Williamson, lá antes mesmo do discurso dele, e Ela é a autora ele da Hay House, Marinha. exatamente. E eu não sei como que isso mudou para ser ele que falou, mas o que, o que foi acreditado a ele é uma coisa que, por meio da voz dele, se expandiu e é uma mensagem que foi para um monte de gente, mas também fez bom para a própria autora, para quem descobriu que é dela, né? Divulgou o trabalho dela. A frase é o seguinte: nascemos para manifestar a glória do universo. Em português, porque em inglês é de Deus, que está dentro de nós. Não está apenas em um de nós, está em todos nós. E conforme deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. E conforme nos libertamos do nosso medo, nossa presença automaticamente libera os outros. Eu achei essa frase fantástica. Para mim, resume muita coisa que a gente não precisa aqui ficar nem ficar refletindo muito sobre ela. Ela é fantástica. A mesma presença do universo está em mim, está na Lívia, está em todos nós. Nós nascemos para manifestar essa presença, ou seja, nós nascemos para ser livres, para sermos abundantes. Da mesma forma que eu
me torno livre, me torno uma luz, amplio isso, todo mundo pode participar e ser a mesma energia. Então, isso é fantástico. Para encerrar a minha parte, eu queria dar mais compartilhar mais um momento de prosperidade que me veio, desceu a cabeça, que eu já tinha vivido. Eu acho que o plano da prosperidade para mim, esses 40 dias, não está necessariamente somente para abrir portas e novos caminhos para mim, mas também está me fazendo lembrar aquilo que eu já vivi e a época não reconhecia, né? Uma vez eu estava caminhando no Parque Ibirapuera e ele não, me veio uma coisa na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, eu nunca fui no show do Bon Jovi, que é uma banda que eu gosto muito, quando o Rich Sambora ainda era guitarrista. Aí eu falei assim, tudo bem, eu vou ter a oportunidade de ir no show deles ou no do Rich, de qualquer forma. Só que eu fiquei com aquela coisa no pensamento. Até eu cheguei a falar, poxa, mas seria tão bom se eu chegasse em casa e tivesse na agenda de shows no Brasil. Aí eu voltei para casa, abri a internet, no mesmo dia, tava escrito assim, Hit Sambora toca de graça no Ibirapuera domingo. Isso, tipo, era Nossa, quinta-feira, Paulo! para você ver. Isso na quinta-feira, no domingo, já Já ia tava lá tocar. 5 horas da manhã. Não, 5 horas da manhã não, mas umas 3 horas antes já tava. Aí eu falei assim, aí você vê como que a gente manifesta, né? Aí você viu, eu pensei que era uma necessidade, eu pensei que, na verdade era um desejo. Aí, no mesmo momento que eu desejei, o universo ele já respondeu. Só que eu não me ative ao desejo, à vontade, nada. Isso é muito legal porque exatamente isso é co-criar. E o mais legal disso tudo é o seguinte, mostra que não existe pedido ou desejo fútil ou desejo que Deus não atenda ou que o universo não atenda, entendeu? Porque ele não julga o seu Não julga se pedido, é ele não pequeno ou julga. grande. Entendeu? Ele se interessa, mas na verdade que você realize os seus desejos, você se sinta abundante, você se sinta feliz e próspero. Não importa o que é, e isso me mostrou essa situação. Por mais, entre aspas, inútil ou nada a ver, ou fútil que possa parecer, na verdade é o que você está no coração, um desejo seu, e se manifestou. Aí no ano seguinte, que foi o ano passado, no dia 23 de setembro teve o show do Bon Jovi Banda mesmo, e eu fui, me diverti muito, e foi um dos melhores shows que teve, entendeu? Então, foi muito legal isso. E olha que só engraçado. No dia que teve o show do Bon Jovi no ano passado, eu tava voltando do Chile, de uma viagem. Oi, Guilherme. Vou ter que dizer oi, Guilherme. É um amigo meu. E. Ele assiste os lives. Exatamente. E aí foi engraçado que foi uma viagem do Chile que eu não estava programada. Olha só como que aconteceu. Eu tinha ido no meu aniversário pro Chile, aí eu falei assim para um amigo meu que morava lá, assim, se Deus quiser, você ainda me vê esse ano aqui de volta. Aí, papo vai, papo vem, tempo vai, tempo volta. Em setembro, num sábado, eu recebi uma promoção de uma companhia aérea para 10 mil milhas, e olha só, 10 mil milhas e de executiva. Aí, eu tinha 15 mil milhas. Na hora eu falei assim, nossa, eu tenho. Engraçado que eu falei mesmo na hora. Eu tenho mais do que o suficiente. Aí eu falei, isso assim, falei do sábado para terça-feira. Aí eu falei assim, eu não vou. É uma oportunidade, tenho tempo livre. Foi batata, né? Então, olha só que interessante. Eu já tinha falado para ele assim, eu vou voltar, gostei daqui, o mais rápido possível que eu puder. E aí deixei. Aí do nada a oportunidade virou, eu tinha mais do que o suficiente para ter a experiência de novo. E foi muito engraçado que, por ser executiva, as meninas lá, elas tratavam a gente de forma diferenciada, né? Aí até hoje, quando eu lembro disso, eu me sinto em novela mexicana. Que eu lembro a gente no aeroporto falando assim, Dom Pablo, para lá, Dom Pablo, para cá. E foi muito engraçado. Então, assim, foi uma próspero, muito abundante.
abundante mesmo. Eu compartilho isso porque é aquele negócio, quando a gente foca numa energia, quando a gente foca numa situação e a gente libera isso, não importa quando vai acontecer, não importa as condições, né, as aparências, as percepções, apenas acontecem, né? Eu tinha uma vontade de ir no show, nunca tinha ido, não fiquei me lamentando por isso, não fiquei, ai, papapá, não, apenas não fui, né? Outro dia eu estava fervendo a água, aí na hora que eu cheguei a água já estava caindo no fogão, eu falei assim, ai, tudo bem, não tá no meu controle isso. Aconteceu. Eu fui, limpei lá o fogão, de boa, sem lamúria, sem lamentação, sem se odiar, sem se ficar se julgando, culpando por coisas que acontecem, entendeu? E são ensinamentos, são aprendizados. Bola pra frente. O pessoal às vezes sente culpa de pedir coisa muito pequena, né? Eles falam assim, ah, porque eu não pedi, porque eu achei que os anjos têm coisa mais importante para fazer. Aí, só que o anjo é limitado, tipo, você tá botando um limite, eles podem estar com todo mundo ao mesmo tempo e resolver todo tipo de coisa. Ou aí, quando o problema chega a ficar muito grande, ah, não, isso daí é coisa demais, os anjos não vão conseguir fazer. Caramba, quando que você vai pedir ajuda pros anjos? Isso de show aconteceu aqui comigo, acho que faz 2 anos que isso aconteceu, que o Aerosmith ia vir pra cá, mas a gente não conseguiu pegar ticket, porque tava muita gente já tava esperando que eles vão lá no fã-clube e tal, espera. Então você não encontrava mais ticket. E os poucos tickets que você encontrava, tava mais de $500, tava um absurdo pra você ir no show. Aí eu deixei, eu falei, nossa, eu amo Aerosmith, eu quero ir. Ia se ver em carro aqui, isso é maravilhoso, né? E um dia antes, olha o que acontece. E ela, ai, nossa, isso é tão legal, ir lá ver Smith, ai, não sei o quê. Aí eu comecei a brincar, né? Porque o vocalista, como é que ele chama mesmo? Esqueci o nome dele. Steven Tyler? E o Steven Tyler, que ele sempre fica dando bitoca. Eu falei, vou dar uma bitoca no Steven Tyler. Gente, um dia antes, uma senhora aqui, ela vendeu no Craigslist. Aqui de Reno, porque ela tinha comprado assento mais na frente, ela comprou outros assentos mais na frente, estava querendo vender o dela, que era mais para trás. Na hora, a gente comprou pela metade do preço e sentamos aqui. Então, a gente estava longe do palco, só que tinha um palco aqui no meio, era tipo um T, né? Então, tinha o palcão aqui, ela comprou bem ali na frente, a segunda, terceira fileira, e a gente estava aqui, tinha esse palco aqui do meio, que a gente estava só na sexta cadeira aqui, super perto desse palco do meio. O Steven Tyler ficou o tempo inteiro aqui, do lado da gente. As fotos, o pessoal fala assim, ah, mentira, isso daí é foto profissional. E aquele sunset atrás e tudo. Eu coloquei aí no Face, acho que tem um álbum sobre isso. Tava tão perto, e o pessoal falou, nossa, esse fundo é real? Era real o fundo, não tem nenhum efeito naquelas fotos. E a gente assim, cara a cara com o Steven Tyler. Porque a gente pode andar para frente, tinha assim 4 fileirinhas e um corredorzinho pequeno para você andar e a nossa cadeira aqui. Então a gente chegou muito, muito perto, dava para encostar nele. Então foi maravilhoso isso para mim. E aconteceu também com o show do Maroon 5, porque o Maroon 5 eu não consigo, eu tô há anos tentando pegar ticket quando eles vêm para cá, não consigo assistir. E aí a gente tinha marcado de ir no Air Races que tem aqui, né, que são as acrobacias e tal, que acontece em setembro. E eu comecei a sonhar muito com asa de avião caindo em cima de mim. Comecei a sonhar com umas coisas muito horríveis, né? E daí o Greg chegou e falou assim, ai, consegui ticket que o Maroon 5 vai estar aqui, não sei como é que eu consegui, talvez por causa do Air Races. Então a gente não vai mais pro Air Races. E a gente sempre conseguia, assim, com os amigos dele que são pilotos, ficar ali na frente, né, num stand lá. E a gente acabou indo quando a gente estava no caminho do show do Maroon 5, que foi num estádio super pequeno, deu pra ficar muito perto dele também. A gente começou a ver ambulância, começou a ver um monte de polícia, várias coisas acontecendo. A gente liga o rádio, no caminho foi quando caiu aquele avião. Ia ter acertado a gente, olha que louco. Os anjos me protegeram, nem foi uma coisa assim que eu tava pedindo ou nada disso. Eu tendo sonho, mas eu não conectei uma coisa com a outra. Eu só tava sonhando que eu tava em casa e daí começava a cair umas asas de avião, assim. E de helicóptero. Tinha alguns sonhos que eram com alisas de helicóptero.
E foi assim, e no caminho do Maroon 5, a gente soube que o acidente foi bem ali onde a gente fica, no stand que a gente fica. Olha que maluco isso, né? O poder do universo e o poder de proteção que Deus tem com a gente, que a gente às vezes não tá nem vendo. Que é o que eu falei pra vocês, compara com a formiguinha. A formiguinha tá no chão, você pode salvar a vida dela, ela não tá nem vendo que você salvou a vida dela. Com os anjos é a mesma coisa. Eles estão salvando vocês o tempo todo, protegendo, e a gente nem sempre tá vendo, porque a dimensão é superior. Igual a nossa dimensão é superior da formiga. Por isso que você pode estar, ela pode estar em cima do seu pé e não tá te vendo. Não, essa questão de proteção, ela é muito séria, porque quantas vezes a gente já não andou, né? A gente se distraiu, aí passa um carro atrás, né? Quantas vezes não foi um empurrãozinho dos anjos para te colocar ali na frente para você não ser pego, né? Ou uma outra história que me lembrou agora. Um dia eu estava tinha uma reunião lá perto da Praça da Sé, da Catedral, e era um dia em que aconteceu uma situação em que um cara fez uma senhora refém, né? A hora que a gente chega na Praça da Sé, tinha acabado de acontecer o tiroteio. Um segundo a mais, entendeu? Então, ver como o tempo, o controle... Deus, é aquela velha história, né? Deus está no controle. Tá. Até Literalmente. atraso, não fica com raiva de atraso. Teve tanta gente que contou a história assim das Torres Gêmeas, que estava atrasado para ir pro trabalho, quando chegou lá estava tudo explodido. Graças a Deus que eles atrasaram. Então nem isso não, né? Se a gente perder um voo, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, né? Então tudo é bênção. E só para compartilhar mais uma coisa que você contando me fez lembrar, ah, existe uma crença limitante, que é muito limitante, que chega o seu mês de aniversário, seja a sua época de aniversário, as pessoas entram em inferno astral. E isso é um perigo muito grande, porque você acredita que só porque você está começando um ciclo novo, você tem que fechar esse ciclo da pior forma possível. Você tem que sofrer, tudo tem que dar errado, você tem que perder emprego, você tem que terminar namoro, você tem que não sei o que, você tem que chorar. Não vou dizer que talvez tenha alguma influência dos astros, porque eu não sou astrólogo, não entendo de astrologia, mas também não é para dar muito poder a isso. Eu vejo que pessoas que ficam com isso, elas recebem aquilo, entendeu? Elas recebem, elas se concentram nisso. Ai, meu inferno astral começou, ai, não sei o quê. Aí, ela só vai viver aquele inferno astral. Aí eu comecei, prestando atenção nisso, uns 3, 4 anos atrás, eu comecei a mudar e falar o seguinte, ai, meu céu astral começou. Eu vivo o meu céu Ótimo. astral. Aí, sabe o que começou a acontecer? Num ano, eu teve show dos Rolling Stones. Um Hoje a dia antes, gente tá de show, hein? Temos um por isso que roqueiro hoje. por isso que eu lembrei. E roqueiro também. Nos Rolling Stones. Um dia antes do meu aniversário, que foi incrível, e eu consegui o ingresso assim, de última hora do show a preço de banana ainda. Parecia que só tinha aquele ingresso para mim. No ano seguinte, eu passei meu aniversário no Chile, que é com os amigos meus, que foi uma experiência muito incrível. E esse ano eu tive um show do James Blunt, que é sempre que eu quis ir assistir, no dia do meu aniversário. Então, assim, olha só como a gente muda a ideia, as coisas mudam também. Verdade, Né? mundo. Então, se tem uma coisa que eu falo o seguinte, chegou seu aniversário, então fala o seguinte, tá chegando a época do meu céu astral. Porque é perfeito, é mais do que perfeito, é melhor do que a gente pode imaginar. Eu sempre tive muita sorte antes do meu aniversário, então eu nunca, não fez parte da minha realidade. É, mas tem gente que dá muita força para isso. Então, aí acho que talvez até era para ser um pouquinho mais difícil, mas não tanto. Daí a pessoa acaba criando um tornadão. É, Enfim, vamos dar continuidade, chamar o Rafitos. vamos lá, agora vem o Rafa. Obrigadão, Paulinho. Boa quarta para vocês. Vem, Rafinha, chama aí. Chamando o Rafa aqui.
A Má também já envia o convite também, Marcinha. Ah, o Paulinho podia ter ficado mais um tempo, porque não tem convite do Rafa, hein? Agora que veio. Márcia já envia o convite também, que fica mais fácil. Tá chegando, tá chegando. E... Oi, gente. Bom, como a gente estava falando de Deus, você estava falando de Deus hoje, e eu estava estudando aqui os insights que eu ia falar pro pessoal, e aí eu notei que todos os canais apontam realmente para o mesmo local, que é Deus. E eu estava vendo coisas da Cabala ontem, e o Samuel Leyle respondeu uma pessoa que lhe disse assim, a pessoa perguntou para ele, como você enxerga Deus? E ele falou assim, Deus é o bem absoluto, é a força de bondade e plenitude que está por trás de tudo. É a luz infinita que quer nos dar satisfação e prazer. Olha que visão linda que ele tem de Deus, que é essa visão que o plano da prosperidade está ensinando pra gente, está nos mostrando essa verdade, que Deus ele está querendo nos dar essa satisfação e esse prazer, essa realização plena. E ontem, por alguma razão, eu comecei a estudar coisas mais incisivas, assim, em relação a Deus. Pela primeira vez, eu escutei o CD do livro da Abundância inteiro, porque eu sempre colocava pra dormir, pra reprogramar a mente. E eu começava a escutar, que eu dava metade do CD, eu tava dormindo, eu sabia qual que era o final. Aí ontem eu falei assim, ah não, dessa vez eu vou Ouvi tudo. ouvir tudo. E é muito legal, gente, porque no final do CD tem uma parte que acho que já foi criada, programada aí pela pessoa que fez o processo do CD, que são frases assim, parece até um mantra, mas ele repete várias vezes o mesmo trecho, daí ele só muda um pedacinho no meio desse trecho, e isso aí entra na sua cabeça que você vai dormir com aquilo repetindo. É muito legal. O CD acabou e eu fui dormir com aquele trecho reverberando na minha mente, na minha cabeça. Eu dormi com aquilo. E é muito legal. E nesse trecho ele fala várias vezes sobre Deus como essa infinita luz que nos quer dar satisfação e prazer pleno o tempo todo. E achei isso tão bacana porque a Cabala está mostrando essa realidade, o plano da prosperidade mostra essa realidade, o budismo mostra isso, o hinduísmo mostra isso, as religiões, o yoga mostra muito isso, Deus como a fonte. Muitas religiões e linhas espirituais apontam para Deus, para a verdade. E isso me fez refletir que o tempo todo a verdade estava escancarada na nossa frente, só que a gente estava ali imerso naquela ilusão dos medos, das crenças, mas a verdade, ela sempre existiu. E agora que a gente é consciente da verdade, a gente percebe que não é difícil a gente entender isso daí. Quando a gente começa a estudar sobre Deus, se conscientizar dessa presença, a gente começa a perceber a presença em todos os lugares, em todas as coisas. E eu percebi com o plano da prosperidade que agora que eu sei essa consciência de Deus dentro de mim como a minha suficiência plena, eu tenho atraído para mim situações de texto de pessoas que falam sobre isso que eu estou estudando no plano da prosperidade, vídeos no YouTube, pessoas falando sobre esse assunto, eu começo a notar a abundância ao meu redor em todas as áreas. E eu achei isso tão satisfatório, me senti tão preenchido quando eu li essa frase do Samuel Lane, que eu parei e pensei, nossa, eu vou até anotar isso no meu caderno da abundância, da prosperidade, porque não é uma frase que faz parte do plano, mas diz completamente o que o plano está ensinando pra gente. E, com complemento disso, a gente estava falando da Louise Hay ontem, e tem um livro dela que eu gosto muito, que é esse aqui, Gratidão, um estilo de vida. Que ela fala no começo sobre a gratidão, mas é interessante, porque ela fala da gratidão, mas ela também ela tá falando sobre a prosperidade. Vou até ler pro pessoal, para fixar na cabeça de todo mundo também, essa frase. Ela diz assim no começo do livro: Tenho percebido que o universo ama a gratidão. Assim, quanto mais agradecido você for, maiores serão os benefícios que obterá. Quando digo benefícios, não me refiro apenas a objetos materiais, mas também incluo entre eles todas as pessoas, lugares e experiências que tornam a vida tão maravilhosamente digna de ser vivida. Você tem consciência de que está bem quando sua vida é plena de amor e alegria, saúde e criatividade, e você encontra todos os sinais abertos para dar prosseguimento às suas tarefas ou empreendimentos.
É desta maneira que nossas vidas devem ser vividas. O universo é um doador generoso, abundante e que gosta de ser apreciado. Ai, que lindo. Eu achei tão linda essa frase porque ela falou ali da abundância, mas não só de dinheiro, de coisas materiais. Ela falou ali da saúde, ela falou de experiências, de pessoas, experiências como essas que você com o Paulo tiveram em relação ao show, pessoas bacanas ao nosso redor, como está sendo o plano da prosperidade, saúde. Eu percebo muito isso. Qualquer coisinha que acontece na minha saúde, gripe, a Lívia sabe, eu começo a perceber, ainda mais agora, o quanto saúde também é prosperidade e é abundância. Porque se você tá ali com uma saúde abundante, plena, perfeita, é, isso é tão gratificante saber que você é uma pessoa saudável que te dá uma força para você refletir atrás das coisas que você quer alcançar, que você quer realizar, que você quer conquistar. E isso é algo muito gratificante de se sentir, que a saúde é uma prosperidade. Eu estava meditando ontem para sentir a presença dentro de mim. E você realmente sente a presença quando você começa a meditar. Você sente uma energia dentro de você, você sente o espírito em ação. E você começa a sentir mesmo o circular do sangue nas suas veias, o batimento do seu coração que bate sozinho, a sua respiração que é automática. Você começa a ver Deus em você. Por isso que a frase uma das frases do plano da prosperidade é falar muito isso, que você é uma individualização de Deus na Terra. Nessa meditação eu tive mais clareza disso, que eu sou uma individualização de Deus na Terra, quando eu comecei a perceber a atividade do meu corpo físico, do meu corpo humano mesmo, enquanto eu meditava. Eu pensei assim comigo, nossa, mas que força seria se não Deus para dar esse poder de perfeição para o corpo dormir, acordar, você enxergar, você comer, você fazer seu processo do sistema digestório, você caminhar, o ser humano se procriar um com o outro e criar um novo ser. Então, que força é essa que não seria Deus? Eu achei isso muito profundo. E esse trecho do livro da Louise Hay, da gratidão que ela está falando, é muito bacana, porque quando você começa a sentir a presença de Deus dentro de você, você se sente naturalmente grato, sem que algo necessariamente tenha que acontecer para você se sentir grato. E isso tem muito a ver com o que o John William Price fala no livro, que a abundância vem primeiro com uma consciência de abundância. Quando você tem uma consciência de abundância, independente de como você esteja agora, aí sim você vai ter abundância materializada, manifestada no seu plano físico. Ele fala muito isso, que antes de você ficar feliz, para você ficar feliz com a tua vida financeira, você tem que estar feliz como você está agora, se sentindo próspero e abundante agora. E nesse sentimento, nessa consciência, vem o seu suprimento. Se você esperar vir dinheiro para você ficar feliz e se sentir próspero, aí você vai fechar o fluxo da abundância, porque você tem que começar a se sentir rico agora. E foi como eu me senti quando eu estava fazendo essa meditação. Nossa, como eu sou rico, como eu sou próspero, como eu tenho abundância dentro de mim, né? A minha saúde. Daí eu comecei a observar outras coisas na minha vida que eu posso ser grato. E comecei a me sentir cada vez mais preenchido. E foi uma meditação de o quê? 5, 10 minutinhos. E foi o suficiente para eu sentir uma plenitude, até dormir melhor. E eu tava com uma dor de cabeça muito horrível há uns 2 dias atrás. E eu já tô hoje, tipo assim, com 2% só de dor de cabeça, perto do que eu tava. Eu tava com o quê? Com 98% de dor, tava horrível. E só essa meditação, esse relaxamento, esse sentimento de satisfação dentro de mim, do reconhecimento da presença, já me deu uma paz de espírito tão grande naquele momento que eu cochilei, eu dormi e acordei hoje me sentindo super bem, super é, revigorado. E aí, a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei foi dar gratidão pela minha saúde e gratidão pelas coisas que eu tenho ao meu redor. E aí eu pensei, nossa, como a Lucy Hay era uma pessoa iluminada, porque ela dava gratidão até pelo talher que ela comia na hora do almoço. Nos livros dela que eu li, que um autor contou e ele achou que fosse exagero da parte dela, mas ele falou que ele esqueceu que ele estava conversando com a pioneira do pensamento positivo. Que eles foram almoçar e na hora que o garçom colocou o pratinho de comida da Louise Hay, ela fez gratidão por esse alimento. Ele achou que foi um exagero, porque ela fez isso na frente de todo mundo no restaurante, na frente do garçom, na frente dele, que ela estava conhecendo pela primeira vez. Ele achou, no momento, pensei que aquilo fosse um pouco exagerado, mas até então eu não tinha me tocado, percebido que eu estava na frente da pioneira do poder do pensamento positivo. Até isso ela dava gratidão, até quando o garçom trazia para ela a comidinha na mesa.
sem pensar no que os outros iriam pensar. Ou seja, coisas pequenas, assim, que a gente esquece de agradecer, ela agradecia. Até pela cama, como a Lívia já falou, pelo Pelo travesseiro. encanamento, pela privada, gente, imagina, olha antigamente que não tinha privada dentro, que o povo tinha aqui na cabininha, no buraquinho lá fora. Imagina, olha Mato. que bênção que é a privada, é engraçado, mas quando eu li isso eu achei engraçado, mas é verdade. Que legal que a gente pode levantar no meio da noite, no quentinho, vai lá no banheiro, dar descarga, né? Tudo limpinho, não cheira nada. Imagina ter que ir lá no Nossa, é buracão lá fora verdade. que todo mundo vai. Sim, e ler esse livro da gratidão dela, eu comecei a perceber que coisas que a gente não percebe que são bênçãos, são bênçãos, coisas mínimas, assim. Às vezes a pessoa tá reclamando por causa do colchão, e o colchão tá velho, não tem dinheiro para comprar outro colchão, e não agradece pelo colchão que você tem, que já tá te proporcionando um sono, tá te proporcionando uma cama decente para você dormir. Não esquece de tá reclamando porque não consegue comprar isso ou aquilo, mas não esquece de agradecer o cobertor que tem para esquentar a noite. Tem gente que dorme no frio, na rua, em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. Ou reclama, que tá cansado de comer as mesmas coisas, mas deveria agradecer pela comida que tem, ao invés de reclamar do que tá comendo. E quando você agradece pelo que você tem, mais disso chega para você. E eu percebi isso da gratidão quando eu comecei a fazer a lista da gratidão com os anjos, que a Lívia tem na Biblioteca dos Anjos, no site dela. Comecei a fazer essa lista da gratidão. E eu percebi, uma semana após a lista da gratidão, as coisas que eu estava agradecendo ali vieram em dobro para mim e de uma forma 1000 vezes melhor do que eu esperava. Eu até preciso voltar a fazer a lista da gratidão, que eu parei. Mas se você fazer todos os dias direitinho, uma semana que você faz, você já percebe as coisas mudarem na sua vida. Começam a acontecer umas coisas assim, mágicas mesmo. E um sentimento de plenitude, porque você começa a perceber que você é rico, que você é próspero, que você tem muito que agradecer, mais do que agradecer do que reclamar. E esse texto que eu trouxe para o pessoal hoje, eu quis trazer essa reflexão sobre sermos gratos pelo que nós temos, por mais mínimo que pareça, porque é agradecendo as pequenas coisas que você consegue, você vai galgando as coisas maiores. Tem até uma carta de um baralho que eu tenho aqui, que nem estou com ele perto, que diz: reconheça e valorize o valor do pequeno e do requintado. Então, você agradecer até as pequenas coisas, porque tudo é uma benção. E para o universo, para Deus, não existe coisa pequena ou grande. O universo se esforça com o mesmo esforço para trazer para você pequenos presentes ou grandes presentes. Então, isso vai de acordo com a sua consciência. Comece a agradecer agora as coisas que você tem e mais aberto para o fluxo você vai estar. Eu acredito que a gratidão é mais forte até do que qualquer decreto, do que qualquer frase para te manter aberto para receber. Acho que não tem mais nada que te deixe mais aberto e receptivo para a abundância divina do que a gratidão, porque num dos pedaços do livro, a Louise Hay fala isso também, que um coração que não é grato não está aberto para receber o fluxo divino, o fluxo do universo, ela fala. Então, se você está com o coração fechado, se você está agindo com ingratidão, você está se fechando para receber o que Deus está é, oferecendo naturalmente para você, porque a gratidão, ela é amor, ela é luz, ela é um reconhecimento da bênção que o alto, que a fonte dentro de você tá te trazendo. Então, ser grato é um estilo de vida mesmo, como ela diz aqui no livro. Não é nem um hábito, mas é um estilo de vida, porque você começa a fazer como hábito, daqui a pouco você começa a naturalmente agradecer por tudo que acontece para você. E você fica com vergonha se você esquece da gratidão por alguma coisa. Isso é muito Que interessante. dá a gente condiciona o cérebro a ver positividade em tudo. E é interessante isso que o Rafa tá falando, porque isso que ele tá dizendo funciona até com relacionamentos. Eu li uns livros sobre como melhorar relacionamento, pessoa que já tá de saco cheio do marido, que tá cheio esse mês. Nossa, acho que todas as minhas clientes casadas de diabo estão falando que estão de saco cheio do marido, que estão querendo se divorciar. Então procura fazer isso, que acho que é alguma coisa astrológica acontecendo também, influenciando. Mas procura colocar nessa lista de gratidão que ele está falando coisas que você gosta no marido ou na esposa. Porque isso lembra uma frase do Dodi, meu irmão, que é psicólogo. Ele fala assim, é interessante como as pessoas se tornam legais depois que você começa a gostar delas. A gente começa a notar o lado positivo da pessoa, aquela pessoa que você não tolerava, você achava intragável, muito chata, muito julgamental, muito mal-humorada, ou sei lá o quê. Você começa a notar coisas boas naquela pessoa, de repente aquela pessoa se transforma.
Porque você está É agradecendo o verdade. lado bom dela e você está focando no lado bom, de algum jeito ela responde aquela vibe que você está enviando, que é igual o que eu falei hoje da lei kármica, é isso. Então não é uma coisa de esse merece, esse não merece, esse precisa de punição, não é uma coisa de justiça. É o que você dá, você recebe. Você está admirando aquela pessoa, ela vai te dar mais coisas para você admirar ela. Sim, muito real isso. Isso faz lembrar, só para finalizar a minha contribuição de hoje, eu fiz estágio na época da faculdade com uma professora de educação física, que era um sargento do clube que eu fazia estágio. Gente, eu detestava ela, eu achava ela muito chata, já olhava pra cara dela, já via mau humor, já via uma pessoa zangada. Antes mesmo de conviver com ela, eu via ela pelo clube e eu achava ela um pé no saco. E quando eu fui fazer estágio por esse clube, eu caí justamente para ser estagiário dela. Eu achava ela insuportável antes, eu achava ela grossa, rude, não gostava do jeito dela, não gostava dela. E eu fui cair justo com ela e todas as minhas aulas, a maioria delas eram com ela que eu tinha que fazer os estágios, então ela me ensinou um monte de coisa. E convivendo com ela, eu já cheguei já armado, né? Leonino, eu cheguei já armado e defensivo com ela, né? Cheguei sério. E quando ela me acolheu de uma forma tão receptiva que eu fiquei assim, passado, porque ela foi mais doce comigo do que as pessoas que eu achava que eram legais comigo. Os professores que eu fazia estágio lá dentro. E convivendo com ela, ela começou a me ensinar a dar aula de ginástica, ela começou a me ensinar macetes sobre falar com os alunos, sobre postura no palco para dar as aulas, ela começou a me ensinar a falar direito no microfone para dar as aulas coletivas. Até e o tempo foi passando, eu fui me abrindo com ela, a gente foi se abrindo sobre a vida pessoal um do outro. Eu sei que eu terminei o estágio, Super amiga. super amigo dela, a gente se abraçando, chorando horrores. Ai, você vai embora, não sei o quê. E é uma grande amiga até hoje, e é a professora que virou minha amiga, assim, do clube, de todos. E aquelas pessoas que eu achava o máximo, que eram super legais, trabalhando com elas eu vi que era o contrário. E isso me fez aprender a não julgar o livro pela capa. A gente olha uma pessoa, a gente julga achando que é isso ou aquilo, a gente tem o pré-julgamento, e na verdade a pessoa é completamente diferente do que a gente imagina. É só uma questão de conviver e de conversar mesmo. Tem muita gente que eu achava chata, ou que eu achava fresca demais, e quando eu ouvi, passei a amar, assim. Então, interessante, é muito louco isso. Quando a pessoa começa a mostrar coisas boas que ela tem pra você, aquela visão negativa que você tinha dela, dos defeitos, começa a se desfazer. Então você começa a apreciar mesmo aquela pessoa, a pessoa se transforma pra você. É muito louco isso. Adorei, é isso mesmo. Marcinha, você já tá aí pra falar do Greg? Manda o convite aí. Aí o Rafa fica aqui fazendo companhia, a gente vai batendo papo. Manda o convite aí, Márcia. Ela quer falar uma coisa do Greg Braden que ela esqueceu de falar. Eu amo o Greg Braden e eu já tinha trazido algumas coisas dele também. Ai, gente. Eu adoro a Marcinha, adoro fazer leitura com ela, adoro o jeito que ela faz as leituras, ela é Ela super é muito engraçada, legal. gente. Ela é muito legal. Ai, sim, manda aí o convite. Eu não consigo ver o WhatsApp. Ela tá aqui. Vê se ela tá aí. Eu não sei, acho que não dá pra. Você tem como ver, pra você ver quem tá te assistindo. Eu não tenho. Tem, dá pra eu convidar ela, mas não tem funcionado mandar convite. Vocês estão. Aparece ela aí? Que Aparece, ela eu tá mandei assistindo? convite pra ela. Uhum, mandei convite. Então, aquele negócio que o Paulo tava falando, eu esqueci do Greg Braden. Eu contei isso na palestra algumas vezes também, sobre pedir chuva. É muito normal fazer, é fácil de fazer. Ele tava lá com aquele mestre xamânico dele lá, o Greg Braden, no Peru. Ele falou assim, vamos rezar por chuva. Aí o Greg Braden foi com ele. Aí chega lá, eles entram naquele círculo sagrado e tal. Aí os dois estão assim, daqui 5 minutos ele fala, nossa, tô com fome, vamos. O mestre xamânico, vamos comer? Ele falou, ué, mas a gente não tá aqui pra rezar por chuva? Aí o mestre dele falou assim, se você rezar por chuva, você tá afirmando de que chuva não existe, então você tá rezando, na verdade, pelo oposto disso. Então, chuva não pode acontecer se você tá rezando por chuva. Aí ele falou assim, mas o que a gente fez ali no círculo, então? 5 minutos eles ficaram, pouco tempo. Ele falou assim, eu fechei os olhos, eu senti o cheiro da chuva, eu senti a água no meu corpo, eu senti aquela brisa que vem, aquele cheiro da mata quando tá chovendo. E aí ele falou que eles saíram para comer, daqui a pouco começa a chover.
E aí começa a dar, tipo, parece um dilúvio de 3 dias lá. Aí ele liga pro mestre xamânico. Aí ele, eu não consegui resolver isso, sempre acontece. Eu não sei por quê. É, Fica chovendo 3 dias sem parar e muita chuva. abundância. Não é difícil fazer chuva. A gente fez aqui algumas vezes. Eu com a Lori, com a Kay. Nunca fiz, vou experimentar fazer, mas principalmente preciso de sol, porque senão acaba no final de Então, semana. Então, quer manifestar sol, vai lá e só sente que você tá super quente, suando. visualiza o sol no céu, O- azul, né? Isso. E Levando embora as nuvens nubladas, saindo o sol, esquentando. manda É um verdade texto lá mesmo. pra Marcinha, senão ela vem amanhã. Vê se você consegue mandar um Vou dar um textinho pra texto ela. para ela pelo notebook. Vamos Que eu não ver. vi convite dela aqui. Senão amanhã a gente vem. Mas aí no Brasil tá muito frio, não tá? Aqui tá tanto calor, tô precisando de chuva. Ai, que tá frio. Aqui tá muito quente. Tava 40 graus ontem. Ai, gente, eu amo verão. Eu não nasci pro inverno, que nem a Márcia. Eu também não gosto. Não, mas quando eu morar nos Estados Unidos, eu quero morar num lugar que tenha praia, que tenha sol, que não neve. Porque senão não vai rolar. Não gosto de Vai lá frio. pra Miami, então. Miami, Califórnia, esses lugares. Califórnia, Clima dependendo, é ok. frio também. Eu tava pensando, morar em Miami. Em Malibu não neva, né? Não, não. Miami não neva também, é verdade. Cadê? Ela Peraí. pode vir Achei amanhã, aqui. então. Senão os lives ficam muito longos. Já mandei convite. Deixa eu ver se dá pra mandar outro. Não, não dá. Mandei mensagem pra ela. Fala aí alguma coisa. Então, eu tô lendo as mensagens do pessoal que está muito seco, a Dani falando. Então vamos todo mundo meditar, fazer a dança da chuva. Fazer essa da chuva, é verdade mesmo. Mas eu já fiz a dança da chuva uma vez de brincadeira e choveu. Antes chovia aqui uma vez, 2 dias por ano. Agora tem chovido tanto. Mas é Aqui tá interessante isso também, que eu tinha visto isso na física quântica e você falou que viu na yoga, né? Que a gente cria com a nossa cabeça até os cataclismas, o tempo. Isso daí não é que o São Pedro mandou, é a gente que tá criando. Nossa, é verdade mesmo. E eu não tinha essa visão, quando eu descobri isso no curso de yoga, que eu fiquei assim passado quando ela me contou que os monges lá indianos falaram isso nas meditações espirituais lá da Índia, que é, as catástrofes, as desgraças naturais que acontecem, né, de natureza no mundo são criações da mente do ser humano. Isso aí não vem do divino, não é da divindade, como eles falam. Isso aí é criação, são pensamentos mesmo catastróficos da cabeça do ser humano. E que tanto pensamento negativo juntos se transforma nesse monte de coisa horrível. E pensa, gente, aqueles furacões Katrina lá, olha o tamanho que aquilo foi, olha o tamanho da negatividade na cabeça do povo. Olha, olha que horror. Uma vez, olha o que passa na nossa verdade. Uma vez estava indo uma tsunami em direção ao Havaí, aí eu peguei um grupo, várias pessoas, acho que tinha mais de 100 pessoas no Face, acho que foi em 2010, 2011, que era para dissolver ou afastar, para não atingir, e não atingiu mesmo. Eu acredito nesse poder de fazer isso. Como as pesquisas do Greg Braden falam isso também, que eles diminuíram a criminalidade em Nova York com a meditação e pensamento positivo. Enfim, então eu acho melhor ela vir amanhã, né, Rafa? Porque senão fica muito longa. Acho que não vai rolar hoje, porque ela também não respondeu o Messenger. Então tá bom. Então amanhã a gente vem, é o dia 36, ó, falta pouco. Nossa, tá acabando já. Já tá acabando. Passando super rápido. Vocês estão de parabéns. Então amanhã a gente volta com a frase 36, tô falando da prosperidade. Gratidão por estar aqui com a gente mais um dia. E Angel Blessings! Angel Blessings!